Eu tinha uma ideia. Queria contar a história do cinema de maneira não apenas cronológica, mas antes, um pouco arqueológica ou biológica. Queria mostrar como se produziram certos movimentos. Ora, também o cinema não se fez de qualquer jeito. Foi feito por homens e mulheres que vivem em sociedade, num dado momento. Que se exprimem e imprimem essa expressão, ou que exprimem sua impressão, de certo modo. O cinema é canal de expressão, é uma outra forma de comunicação. Tem várias. Sinal de fumaça, teatro, música, gesto. O cinema é um canal de expressão. É uma forma de expressão, é uma forma de registro da atividade humana. O cinema é um modo divino de contar a vida, de fazer concorrência ao Pai Eterno. Eu acho que tá perto de ser isso, assim, porque é muito mágico, né? Você ter a possibilidade de estar registrando o cotidiano das pessoas, de estar tornando eterno algumas histórias, alguns detalhes, alguns recortes e retratos de vida, de histórias, e depois você poder trabalhar isso, dar ritmo, tem essa coisa da criação divina. Para o bem e para o mal, né? Quer dizer, de recriar a vida e às vezes fazer com que as pessoas se desliguem da vida e passam a viver uma vida falsa, essa vida virtual. Quando o mundo real se transforma em simples imagens, as simples imagens tornam-se seres reais e motivações eficientes de um comportamento hipnótico. Porque o que eu gosto quando eu vou ao cinema é de me sentir anônimo. Quando aquela luz acaba, o mundo deixa de existir. E o mundo só chega para mim por aquele olhinho luminoso que está ali na tela, jorrando em cima de mim e se estatelando na minha memória. Então eu lembro a primeira vez que fui no cinema. Isso daí não adianta, marca mesmo. Eu acho que de todas as formas de comunicação é a mais cativante, entendeu? Essa questão da tristeza não é bem a minha concepção. Eu prefiro aquela do Samuel Fuller. O cinema é um campo de batalha. Amor, ódio, violência, em uma palavra, emoção. O cinema é um conjunto. Eu acho espetacular porque ele é uma arte que engloba praticamente todas as outras, né? Nenhuma arte comunica tão bem quanto o cinema a natureza específica do sonho. Eu acredito que a margem que define o cinema do sonho é muito tênue. Quando a escuridão se faz na sala e aparece este quadrado branco brilhante, nosso olhar se fixa. Ele fica imóvel. O sonho é quando nós somos nós por completo. Nós somos tudo no sonho. Somos puxados para dentro de uma ficção e participamos todos de um sonho. Então, o que o cinema, principalmente o cinema do Bergman, faz comigo é me devolver para mim mesmo. E fabricar sonhos é algo bem picante. Eu acrescentaria também a colocação do Frank Capra, que dizia que ele comparava o cinema como um micróbio que entra na corrente sanguínea e não tem mais jeito. Aquilo altera o metabolismo da pessoa e como a droga da heroína, a única forma de cura é mais heroína. Então, é algo que a paixão o vício do cinema só se cura com mais cinema. Acho que você pode gostar de assistir e não querer fazer, mas querer fazer e não gostar de assistir é impossível, né? O cinema foi a primeira forma de arte a nascer em decorrência de uma invenção tecnológica, em resposta a uma necessidade vital, ampliando o domínio do homem sobre a realidade. Na verdade, existe muito mais um padrão de como você deve aproveitar a técnica, né, do que uma suplantação da arte pela técnica. Não é só
saber ligar o equipamento, acertar o enquadramento, a iluminação. Tudo isso é apenas eu diria, uma caneta. Não importa se é caneta, lápis ou um computador de última geração. O que importa é o compromisso e a verdade de quem está escrevendo. A gente vive de um jeito hoje, aprende na escola, a separar completamente forma e conteúdo. No cinema, a forma é conteúdo. Olha, a magia é técnica, né? Senão é milagre. Tem que pesar sempre as duas coisas, né? Uma grande dose de criatividade que tem que ter e a técnica. E aí a mágica está pronta, né? Todo esse lado de impedir que você tenha uma vida real sua, que a sua vida real seja uma cópia, etc., desses modelos do qual o cinema traz, é uma magia do cinema. Penso que o cinema tenha perdido autoridade, prestígio, mistério, magia. Aquela tela gigantesca que se projeta sobre uma plateia devotadamente reunida diante de si. Que vive e respira numa outra inatingível dimensão, ao mesmo tempo fantástica e real. Como aquela dos sonhos, essa grande mágica tela não tem mais fascínio. Talvez tenhamos aprendido a dominá-la. Estamos maiores do que ela. Sim, quer dizer, o cinema é arte, mas não quer dizer que todo o cinema é arte, né? O cinema é uma arte, o cinema é indústria. O cinema é um produto do homem no mundo. Há uma vitória hegemônica, né, do cinema industrial norte-americano como produto de consumo. A corrente principal dominada pelo cinema americano atual aposta todas as fichas na tecnologia. O resultado disso é a crise que eles estão hoje, né? Quer dizer, o cinema retrocedeu 100 anos, voltou a ser aquela curiosidade de parque de diversões que era no início. Quer dizer, é um objeto de atração, de curiosidade, mas que tem pouco a ver com a arte. A essência do modelo é investir em qualquer coisa, pode ser cinema, carro, ouro e tal. Eu vou investir para ter um retorno financeiro. O filme ali é o detalhe, né? Eu gosto muito do cinema como arte, né? Mas entendo que para ter o cinema como arte é preciso haver um apoio também econômico, né? O capital cinematográfico dá um caráter contra-revolucionário às oportunidades revolucionárias imanentes a ele. Aquela história linda de Davi e Golias é uma história bíblica, não é uma história comercial. Nossa, acho que, na verdade, a gente não foge da indústria. Acho que é ela que não vê até a gente. Aí, no dia que ela vê até a gente, fala assim, olha, temos uma proposta de vocês ganharem milhões, se um dia isso acontecer, a gente vai ter que fazer essa opção. A gente ainda não teve que fazer essa opção. Desde o princípio, o homem tentava representar o seu mundo. Com o passar do tempo, seus métodos foram se aprimorando. O olhar humano ganhou uma nova dimensão. E do movimento fez-se o cinema. Quando você fala cinema campineiro, é mais história de Campinas do que um conceito cinematográfico. Dentre os ciclos regionais que levaram a produção cinematográfica nacional para além de Rio de Janeiro e São Paulo, Campinas destacou-se como um importante capítulo da história oficial do cinema brasileiro. Agora, é muito curioso que quando surgiu o cinema em Campinas, na verdade tentava enquadrar a produção cinematográfica como uma indústria. Um ciclo dos anos 20, chamado até a Hollywood brasileira. Em 5 anos, foram produzidos 5 filmes. Depois de mais de 20 anos, Campinas retoma a produção. Em 8 anos, fez-se 2 curtas, 2 médias e 4 longa-metragens.
O cinema em Campinas foi puro idealismo. Foi uma paixão, um gosto pela arte, né? E a ideia de se fazer, porque ninguém conseguiu enriquecer a custa do cinema. Apoio do Estado não tinha. Sempre foi muito difícil. Os anos 50 acabam sem nenhuma produtora em funcionamento e nenhum projeto a ser realizado. Nos anos 60, a produção cinematográfica de Campinas foi encabeçada pelo movimento cineclubista, que se propunha a também discutir o momento histórico pelo qual passava o país. A ideia do cineclube era fomentar a discussão do contexto social através dos filmes, né? Não só os filmes que a gente eventualmente pudesse fazer, como os filmes que passavam no cinema. Porque naquela época o movimento do cinema novo estava em plena efervescência. Então havia toda uma festa cultural. Mas aí veio a AI-5, aí apertou. Então, na década de 70 a barra começou a pesar bem mais. Né? Ali foi... E nós então pensamos em realizar o que em São Paulo já se fazia, que era o cinema Super 8. O Super 8 é uma bitola que tinha uma qualidade boa, era praticamente doméstica, podia se fazer com economia. E nós tínhamos que levar todos esses filmes, né? Às vezes eram 40 filmes, tínhamos que levar primeiramente a São Paulo para ser submetido à censura, para depois nós passarmos aqui, né? E a gente sempre procurava, nas entrelinhas dos artigos, contrabandear algumas ideias contra o Estado opressivo da ditadura militar. Não era uma coisa explícita, porque também a gente não era suicida, né? E mesmo aqueles que eles achavam que não podia ser passado, nós passávamos também. Então a gente era meio que Mayakovsky, não há arte revolucionária sem forma revolucionária. Então o que a gente queria? Transformar o cinema numa forma revolucionária. Quando eu comecei a fazer cinema, ainda na década de 60, eu entendia, né, que o cinema poderia ser uma arma tão eficiente quanto as armas reais para promover a transformação do país. Era a utopia que animava a gente e, de certa maneira, nos ajudava a suportar aquele contexto opressivo. Depois a gente compreende que não é um filme que vai transformar o país. É que nós éramos, de certo modo, ingênuos, nós não tínhamos uma militância política propriamente dita. A nossa militância era cultural. Tem produção cultural em Campinas hoje? E eu sei que tem muito, né, tem gente, né, no mesmo pique que a gente, só que parece que as pessoas não se encontram, né, que nem você falou. O Alan, né? Uma pessoa do meu instituto fez um curta, não sei. A gente não conseguiu filmar aqui. E a gente, não, vamos fazer, fizemos um esforço, fomos atrás, prefeitura e empresas, e não rolou lá. Então, eu acho que isso não tem fronteira, não tem limite de município, acho que é uma coisa boa para a região. Sim, eu acho que falar que uma obra campineira não se aplica mais ao presente. Porque o espírito do que classifica-se como obra de cinema campineira, cinema em Campinas, esse espírito está nos anos 20. Eu lembro uma coisa muito engraçada. Quando eu dirigi o Rapaterra infantil, aí o jornal publicou uma manchete assim: Campineira dirige Lima Duarte. Eu achei muito engraçado isso, entendeu? Quer dizer, não era tanto o filme, eu falo de uma campineira dirige Lima Duarte. Eu acho isso uma característica muito interessante de Campinas, tem isso.
Eu acho que para ser um cinema campineiro hoje, ele teria que ser filiado à tradição. Quer dizer, ele teria que partir dessa tradição, né? Resgatar esse espírito e adaptá-lo aos novos tempos. Que o financiamento seja local, que a equipe técnica, os atores, que a locação, e que tenha essa autoclassificação. A minha produção, se ela é campineira ou não, eu diria que a minha produção é muito mais dos meus amigos, dos meus professores, da minha vida, do que do lugar onde eu estou, porque a gente contou com apoio só da iniciativa privada. Se não há um empenho do poder público, muito dificilmente uma coisa como o cinema, que é um negócio que envolve dinheiro, que envolve infraestrutura, etc., pode se desenvolver. Falta política pública, falta uma noção maior de política cultural por parte de todo mundo. Não estou falando só a prefeitura, não. A prefeitura também, mas eu acho que falta por parte da própria classe artística, entendeu? Me parece que as produções de agora, elas ou nascem de uma iniciativa própria ou elas não nascem. O Estado não pode ser onipresente, mas também não pode ser omisso. Creio que o Estado deve investir não naquilo que o mercado é capaz de produzir. A gente ainda lida muito com cultura, com audiovisual, com teatro, com arte de uma forma geral, como se fosse uma coisa muito periférica, entendeu? Uma coisa muito marginalizada, onde você está sempre implorando um patrocínio, uma ajuda. Eu acho que essa coisa só puxa para baixo. Entendeu? Na verdade, eu fico assim, imaginando que talvez seja possível conseguir verba para produzir sem sair daqui. Mas não sei quanto tempo dá para você se sustentar no cotidiano e pagar suas contas trabalhando com isso aqui, né? Eu tive que sair de Campinas para buscar o meu caminho. E eu não acho isso legal. Acho que as pessoas têm que continuar aqui. Para as pessoas que trabalham nessa área, chega uma hora que não tem jeito, você acaba tendo que ir para o Rio ou para São Paulo. As pessoas que resistem ou por ideologia ou por falta de oportunidade. Eu acho que é importante a gente insistir um pouco com Campinas, um pouco mais do que a gente já vem insistindo, entendeu? É super difícil fazer as coisas aqui. Mas também onde que é fácil? Lugar nenhum, né? E o cinema campineiro, eu acho que não tem ou ainda não descobriu a sua grande referência. E aí por isso, né, tipo, cada um... Eu acho que tem muita gente tentando inventar a roda aqui, inclusive a gente, né? Assim, né? Tá todo mundo começando, tá sempre começando.